o que mais cai no Enem, certo? Como que essa parte da gramática está presente ali nas provas do Enem e de outros vestibulares, tá? Até mesmo nos concursos que tem, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho ao longo das aulas como que esses textos vêm caindo aí nas provas, certo? Porque sempre, como eu venho falando desde lá do início das aulas, tá? Que a gente não vai estudar a gramática somente nessa questão ali da sua funcionalidade, das suas regras. Também veremos isso, né? Mas veremos principalmente como que ela está relacionada com o texto, tá? Vou aqui apresentar os slides e a gente começa. Eu coloquei aqui essa intervenção aqui para vocês, trazendo já essa questão, essa provocação de que a gente não vai trabalhar a gramática ali com aquela palavra isolada, né? A gente viu aí na parte da estruturação, estrutura e formação de palavras, que não tem como a gente estudar elas só ali. Vou estudar somente o radical dela, depois eu estudo outro dia, o sufixo, não tem como, certo? Essa palavra, ela precisa estar dentro de um contexto, tá? Então, dessa aula em diante, veremos como que ela está presente nesse contexto, tá bom? Alguém queria falar? Aí, deixa eu passar aqui, próximo slide, para poder já trazer um pouquinho dessa provocação para vocês, certo? Vocês sabem o que são as classes gramaticais? Vocês já ouviram falar? Como que vocês viram na escola? Ou, por exemplo, quem está na escola? Como que vocês ouvem, ou trabalham, ou estudam sobre as classes gramaticais? Outra coisa, para que elas servem? Como que a gente pode associar as classes gramaticais às nossas vivências? Será que tem alguma coisa a ver? Ou será que não? Ou será que a gente estuda só a parte para o momento dos vestibulares? Tá? Eu deixei aqui como uma forma de provocação, naquele mesmo aplicativo que a gente fez a atividade prática na aula passada, né? Eu coloquei aqui o Jamboard, o meu já está aberto, tá bom? Aqui. E aí, aqui mesmo utilizou aquele exercício, tá? E aqui, vocês vão responder essa pergunta, pode ser através de um texto, não tem problema. Vocês podem responder através de uma música, ou de uma imagem, de uma poesia, ou se vocês lembram de alguma obra, né, que chama bastante atenção para responder essa pergunta, vocês podem colocar também, tá bom? Porque qual que é o objetivo dela? Perdão. No final da aula, a gente vai ver quais são o objetivo dessa atividade. Essa atividade ela tem muito a ver com o que a gente vai ver aí pela frente, tá? Aí eu explico para vocês conforme vocês forem fazendo a atividade. Por aí, 10 minutos, tá bom? Para vocês fazerem. Vou compartilhar o link. Deixa eu só copiar o link. E eu vou mandar aqui no chat. Peraí, pelo que eu entendi, a gente vai... Peraí, pelo que eu entendi, tem essa pergunta. Sabe o que são as classes gramaticais e para que servem? A gente vai ter que entrar nesse link para poder entender, responder e depois te contar. Isso, vocês vão responder pelo Jamboard mesmo, tá? Pedro, como que você pode responder através de uma imagem? Se você quiser escrever à vontade, tá bom? Se você quiser trazer uma música que fale sobre as classes gramaticais ou uma delas, fica aí a seu critério. E aí a gente vai retomar essa atividade no final da aula também, tá bom? Se vocês clicarem, eu vou entrar aqui eu não estou compartilhando, eu vou compartilhar para vocês verem. Aqui, ó, essa página, tá? Onde vocês vão colocar aquilo que vocês responderiam sobre o que são as classes gramaticais e para que elas servem. Tem a nota, tá? Para quem quiser. Tem como colocar imagens, fazer upload do Drive ou
se vocês tiverem no computador alguma, tá? E aí, caso vocês queiram colocar música, aqui vocês podem colocar o link na nota adesiva, tá? 10 minutinhos aí a gente retoma. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Dúvidas, tá bom? Se vocês também. Desculpa, Pedro, só vou finalizar e você já fala. Se vocês também verem que agora vocês não conseguem responder, a gente pode ir trabalhando isso e vocês podem ir revisitando ao longo das aulas, porque a gente sempre vai relembrar essa atividade, tá? Pode falar, Pedro. Cara, é que no caso, respondo pergunta através de imagens, músicas e poesias. A gente vai poder procurar alguma coisa assim que talvez sirva. Porque vamos supor que, sei lá, peguei a imagem de uma paisagem. Uhum. Isso poderia ser enquadrado como uma classe gramatical? Não, aí a gente precisa pensar muito. Por exemplo, o que que você, Pedro, pensa o que seriam as classes gramaticais? Como que elas funcionam? Para que elas servem? Por que elas existem? Entendeu? Nesse sentido. Uhum. Então, será que qualquer imagem valeria, entraria aí? Vocês podem pesquisar, pode pegar do Google, enfim. Vivian, Estou aqui. eu, eu sei o que significa classe gramatical. Eu pesquisei no Google, eu poderia colocar uma imagem que explica isso? Pode sim. Tá bom.
Gente, quando vocês vão ficar finalizando aí, tá? Eu só vou eu vou entrando já para a gente poder dar continuidade. Adorei as respostas, são respostas bem interessantes e que caminham porque onde a gente vai chegar, tá? Só vou compartilhar o Jamboard com vocês para a gente dar uma olhada nas respostas e eu explicar a partir daqui, tá? Eu observei que daqui a gente consegue ter algumas respostas que já dizem, né? Desde o metalinguagem, desde o que é, né? Até o seu sentido conotativo, né? Uma forma poética de ver essas classes gramaticais, como, por exemplo, são monstros terríveis, e esse coração aí, e dentro a gente tem toda essa questão de regras, a questão das variações linguísticas que está dentro desse falar, né? Como que funciona dentro das nossas vivências, né? Porque elas estão bem atreladas às nossas vivências. Inclusive, hoje a gente vai ver uma classe gramatical que ela está presente no nosso dia a dia, né? E ela é muito importante nos vestibulares, ok? Assim como elas que compõem os textos, né? Sem elas, como é que a gente, além delas, né? Porque a gente também tem a imagem, perdão, como um tipo de texto também. Mas as respostas de vocês foram maravilhosas, adorei, tá? Tem um link que é imagens, né? Deixa eu tentar abrir para a gente poder dar uma olhada também, né? Criar. E aí, agora a gente vai seguir para poder chegar nesse objetivo dessa atividade, tá bom? Só vou mostrar. Se a pessoa quiser depois compartilhar, eu vou tentar entrar. Peraí. Aí eu compartilho com vocês qualquer imagem. Aqui. Deixa eu ver. Imagens. Introvert. Compartilhar essa guia. Gente, e aí, quem compartilhou o link da imagem, qual que seria a imagem? Se alguém puder falar, quem compartilhou? Só para eu poder saber o que é. Apareceu todas essas daqui. Bom, eu acredito que seja uma dessas, essa nuvenzinha aqui, ó. Eu acredito que seja essa, certo? Que eu acho que tem mais a ver com uma pergunta. Ah, Letícia, tudo bem. Se você quiser depois mandar o nome dela, ou dizer qual foi a que você quis pesquisar, aí eu posso colocar lá no Jamboard para você, tá bom? Se quiser me mandar o print, alguma coisa assim. Ah, seria uma imagem explicando cada uma, que para mim apareceu isso. Mas tudo bem. Se você quiser me mandar, eu subo lá, eu subo pro Jamboard, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar essa página. E pro Jamboard de novo. E essa questão da metalinguagem, né? Por exemplo, vai ter pessoas que vai postar explicando cada uma das classes de palavras, né? Até trazendo qual que é a sua função, qual que é a sua, quais são elas, né? Que palavras são essas, tá bom? Então, por enquanto, o objetivo era esse, vocês responderem, que são classes gramaticais, né? Como que vocês responderiam e para que elas servem, né? E que a gente pode ter aí esses dois olhares. Primeiro, que elas estão presentes nas nossas vivências e que são todos esses tipos, né? Verbo, substantivo, preposição, artigo, adjetivo, pronome, o advérbio, interjeição, conjunção e assim por diante, tá bom? A gente tem ao todo 10 classes gramaticais, só para adiantar um pouquinho para vocês, tá? E aí, se a gente já passou por esse processo de estruturação para poder chegar na parte das classes de palavras, né? Agora a gente vai ver como que elas têm essa inter-relação e se relacionam com o que vocês trouxeram, tá? Compartilhar essa guia para a gente continuar.
Bom, vocês trouxeram desde a questão, visualizando o texto de vocês, né, a atividade que vocês colocaram, a gente tem desde a parte ali morfológica, sintática e, como eu posso dizer para vocês, e fonológica, até essa parte de inter-relação, quando a gente chega naquele coração lá com várias palavrinhas, tá? E quando fala que são monstros terríveis, ok? Primeiro, essa parte da gramática, ela é dividida em 3 áreas, né? A primeira é a fonologia, né? Onde a gente vai estudar essa organização dos sons da fala nas sílabas de uma determinada língua. E é onde essa língua, ela tem as suas variações linguísticas, certo? Seus modos de falar. Por exemplo, o R, ele é muito variado, ele tem a sua variedade, né? A gente não só tem uma maneira de falar o R. Então, a gente vai colocar aí para estudar no meio do campo fonológico e lexical, tá? Depois, a gente tem a questão da morfologia, que estuda a formação e a organização das palavras, que é o que a gente está vendo, né, desde a primeira aula. E a gente também tem essa parte da sintaxe, que é onde a gente estuda a associação e a organização dessas palavras, tá? Sendo assim, as 3 juntas, a gente vai ter uma inter-relação, aonde vai ter o quê? Aquele texto, o contexto, certo? Sendo esse contexto, aonde, se a gente tira uma palavra, certo? Ou se aquela imagem não está bem colocada, como é que a gente vai compreender a mensagem que o outro quis passar, ou que aquela pessoa quis passar, certo? Então, a língua portuguesa é dividida nessas áreas, onde elas se interrelacionam para que a gente possa ter um estudo aí mais amplo, certo? É complexo, né? Acaba sendo aí monstros terríveis, porém, a gente consegue sim chegar a uma questão de estudo, né? Tá bom? A gente está estudando essa parte da morfologia, mas é o campo de estudos que a gente faz geralmente é da fonologia, morfologia e sintaxe, tá? Aí eu coloquei aqui da questão da importância, trazendo mais visual para vocês possível, como o que eu estou querendo dizer sobre essa interrelação, de como que se dá esse contexto, tá? Sendo assim, né, teve muitos de vocês colocaram perfeitamente a resposta, foram até além, né, do que eu esperava. Eu coloquei aqui para vocês nesse mapinha o que são as classes de palavras, né, que foi já o que vocês disseram. São várias categorias gramaticais que possuem o objetivo de organizar um vocabulário, né, conforme as suas distribuições morfológicas e sintáticas, certo? E assim a gente vai seguir um critério semântico, que é o que é pedido nos vestibulares. Eles pedem lá um critério semântico que a gente vai ver de cada classe gramatical, tá bom? Eu vou começar explicando por aqui, tá? Porque o substantivo e o verbo são as 2 classes gramaticais principais. Por que que elas são principais? Porque elas não dependem de ninguém, certo? Elas têm as suas variações, têm as suas ligações, e elas, na maioria das vezes, vão estar presentes o tempo todo, tá? Principalmente nos vestibulares. Porém, o substantivo vai aparecer com outros nomes. Falando sintaticamente, tá? Sendo assim, o substantivo, falando só brevemente, é aquela classe de palavra onde a gente vai nomear objetos, pessoas, estados, lugares, emoções, a gente pode nomear, aliás, as emoções, tá bom? E o verbo é aquela classe de palavra onde a gente tá indicando uma ação, né, um estado, né, que é o ser, o estar, e fenômenos da natureza, ok? Algumas classes gramaticais dependem deles, do substantivo e do verbo. Do verbo, quem é que vai depender dele? O advérbio, certo? Tanto que o significado perdão, a função do advérbio é fazer o quê? Dar uma circunstância para o verbo, ok? Então, por isso que o advérbio é dependente do verbo, tá?
Adjetivo, artigo, numeral, pronome são dependentes do substantivo, certo? Ou seja, essas classes de palavras que estão aqui presentes dependem dele. E aí, a preposição e a conjunção, como é que elas entram aí nessa relação, né, do substantivo e do verbo? Elas não dependem deles, né? Porém, é aonde a preposição vai estar entre um substantivo e um verbo, tá? A conjunção vai introduzir junto com os artigos, os adjetivos, para poder compor aí uma oração, sendo ela coordenada ou subordinada, como teve alguém que colocou essa resposta lá no Jamboard também. Certo? Até aqui, eu já vou olhar o chat. E aí, a gente tem, como eu falei, desde lá do início, desde a primeira aula, que elas são variáveis e invariáveis. Variáveis é quando elas têm as suas flexões, tá? Em gênero, número, pessoa, vai ter ali a questão de tempos e modos, como o caso do verbo, tá? A questão de definição e indefinição, no caso de artigo, tá bom? As pessoas, aqui no caso dos pronomes, os adjetivos, singular, plural e os seus tipos, né? Assim como o substantivo, que também tem os seus tipos também. Toda a definição de cada uma e seus tipos e exemplos, eu coloquei tudo no documento à parte, para não ficar muita informação para vocês, tá bom? Para que vocês possam revisitar e relembrar quem são essas classes gramaticais. Deixei também um vídeo nesse slide para que vocês possam ver e estudar também com mais calma. Se vocês quiserem voltar em alguma classe gramatical que vocês têm dificuldade, lógico, a gente vai passar pelas principais que mais caem nos vestibulares, ok? Principalmente por essa questão da gente trabalhar com a questão do texto, tá? Então, só recapitulando, essas são as variáveis. Do outro lado, a gente tem as invariáveis, que são os advérbios, as conjunções, preposições e interjeições. Essas aqui a gente não tem uma flexão, tá? Mas elas vão funcionar aí de uma forma invariável dentro das orações, seguindo essas questões sintáticas e morfológicas. Professora, eu fiquei confuso. O que é variável? O que seria significaria elas serem invariáveis? Invariáveis seria a questão delas não terem uma flexão. Por exemplo, não tem como a palavra silenciosamente. Tenta colocar ela no, deixa eu ver aqui, no feminino e no plural. Tenta colocar nessa classificação. A gente nessa flexão, por exemplo. Não tem como. Não tem como. Isso que é invariável, tá bom? Por exemplo, a palavra calma. Tem o masculino de calma, por exemplo? Tem o calmo, ok, que é uma gíria. Mas agora falando da questão de classes de palavras, tem como a gente trazer uma variação? Para qual? Da palavra, por exemplo, calma, que é uma interjeição. Sim, tem. É possível. Oi? Para calma, é possível. E aí que seria como? Você fala no sentido de levar para o masculino? Isso, como que a gente colocaria no masculino? Eu sei que tem a gíria que muitas pessoas falam, mas agora, se a gente for falar relacionado às classes gramaticais, como ficaria? Tem como a gente flexionar no gênero masculino e colocar também no plural, por exemplo? Acalmem-se. Aí a gente já está trazendo aí uma derivação. Então. E é só a palavra, calma. Tem como? Acho que não tem como. Então, que é por isso que eu estou dizendo para você. Silenciosamente é um advérbio. Por isso que ele é invariável. Não tem como a gente trazer sua flexão em gênero e número, como eu te pedi, para você colocar, por exemplo, no feminino e trazer o plural, ok? Por isso que ela é invariável. Ela não vai ter suas flexões. Assim como é o caso também
da interjeição. Por exemplo, a palavra calma. Fala assim, Pedro, calma. Não tem como eu flexionar aí a palavra calma, tá bom? Em gênero, número e assim por diante. Tempo, modo, tá bom? Você colocou no chat, a gente vai ver cada uma delas. A gente vai ver as principais, as que mais caem nos vestibulares, tá bom? A gente não vai chegar a ver todas elas, mas eu deixei o documento onde fala de todas, tá bom? Fala de todas como elas funcionam, quais são suas regras, tá? Porque a gente vai olhar mais para essa questão também de como que elas caem nas questões. E aí, eu trago outra reflexão para vocês, outra provocação, né? Mas será que no Enem se pede todas as classes gramaticais? Será que a gente precisa decorar todas, desde o substantivo coletivo até o advérbio de negação, por exemplo? Ou será que elas vão trazer ali, por exemplo... Eu já dei um spoiler aí, né? Falei que a gente vai ver somente aquelas que mais pedem nos vestibulares, tá bom? Mas, geralmente, elas costumam, vou dar uma dica para vocês, elas costumam não pedir todas as classes gramaticais, tá? Porque ali na prova, principalmente do Enem, deixa eu ir para o próximo slide, eles não vão focar nessa questão de função morfológica. O que é uma função morfológica? As classes gramaticais, mas sim as suas funções semânticas, seus critérios semânticos e critérios sintáticos, tá? E o que é a função sintática? Por exemplo, um substantivo, né, na prova, ele vai ser pedido enquanto núcleo do sujeito. E o que é um núcleo do sujeito? Vai ser aquela palavra central dentro de um texto, onde essa palavra vai ser o fio condutor, onde vai gerar um sentido, onde, se eu tirar ela, a consequência será qual? A incompreensão. Vocês não vão conseguir entender aquele texto, não vai conseguir entender aquela mensagem, tá? Agora, se a gente traz ali uma palavra onde essa palavra gera toda uma centralidade, traz como fio condutor para minha leitura, ela vai ser vista nos vestibulares, eu coloquei como ênfase o Enem, tá? A função sintática enquanto núcleo do sujeito, falando do substantivo, tá? Agora, por exemplo, se fosse os pronomes, a gente já veria dentro da prova como colocação pronominal, tá? Onde a gente ali vai ter a junção de verbos junto com os pronomes, que vai ser um conteúdo mais para frente que a gente vai ver. Mas aqui foi só para dizer como que funciona essa parte da gramática dentro das provas, tá? Porque, além da função sintática, eles também trazem a função semântica, tá? E o que é essa função semântica? É o objetivo da gente explicar o sentido daquela mensagem. O que está sendo transmitido ali, né? E assim a gente conseguir chegar na parte da interpretação de texto, tá? Chegar no significado daquela palavra, chegar no sentido daquela expressão. Se a gente tem, por exemplo, ali um texto somente com a linguagem verbal e após um texto com linguagem verbal e não verbal, como que a gente vai relacionar os dois, né? E aí a gente tem um exemplo de função semântica, né? Que pode perguntar, por exemplo, sobre a questão verbal, ou ali por trás daqueles dois textos, a gente pode ter ali uma classe predominante que nós estamos vendo que é verbal, por exemplo, né, o tempo passado, mas que o que está sendo visto ali, a gente vai ver a questão de como essa mensagem está sendo transmitida, mas que por trás tem todo esse processo da gramática, tá? Aí eu dei um exemplo que aonde vai predominar bastante a questão da literatura, né? Onde tem bastante questões ali de literatura e interpretação de texto, que essas classes gramaticais, elas vão permear ali os textos e os enunciados, auxiliando assim a gente responder as perguntas, tá bom? Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguma questão sobre algum termo, por exemplo, semântica, sintática? A parte do
Então, pelo que eu entendi, o Enem só vai cobrar da gente a parte semântica e sintática? Isso. O morfológico, por exemplo, eles não chegam, não vão perguntar para você, Pedro, ou vai colocar um texto lá, e aí depois eles vão perguntar para você sobre como que está a presença daquele substantivo. Ele é coletivo, ele não é coletivo? Não. Aquele substantivo, sintaticamente, vai ser perguntado e vai ser trabalhado, colocado ali na questão, enquanto sintático, enquanto sujeito, ou enquanto adjunto adnominal, ou enquanto núcleo do sujeito, tá? No caso, sintática seria a organização das palavras, né? Isso, que foi esses termos que eu acabei de dizer. Um sujeito, Essa é mais, isso, enquanto sujeito, ou enquanto núcleo do sujeito, ou enquanto ainda adjunto adnominal, tá? e a semântica seria O sentido semântico é aquela palavra que você não, que se você tirar ela do texto, ela vai perder o sentido, ela perde a compreensão, tá? Que aí entendi. dizer morfologicamente que também pode ser um substantivo, mas levando pelo critério semântico, eu vou dizer o quê? Vou dizer que ali por trás tem um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial, tá? Fernanda, eu concordo também. Vou colocar no slide aqui de novo para poder mostrar para vocês melhor, tá? Eu coloquei de duas maneiras, levando em consideração que a gente vai ver, olhar para os textos do Enem, tá? Sendo assim, seguindo o critério semântico, né, de como que é pedido no Enem, o que que eles mais vão pedir? A questão do tempo, né? Onde falando dos verbos, tá, gente? Desculpa, já fui direto ao assunto. Mas a primeira classe de palavras que veremos será os verbos. E aí, quem são os verbos? Como já tinha dito, eles indicam ações, estados e fenômenos da natureza, tá? E aí, eles têm as suas flexões, já que eles são variáveis, tá? E as suas flexões são quais? O tempo, o modo, pessoa, número, tá bom? E as suas flexões nominais, como infinitivo, o gerúndio, o particípio, tá? Que tá aqui como, eu coloquei como flexões. Sendo assim, seguindo o critério semântico e olhando para o Enem, a gente vai, o que que vai estar sendo pedido, cobrado de vocês ali? O tempo verbal e os modos verbais, tá? Quem são os tempos verbais? Temos três, aonde cada um ali vai fazer os seus tipos também. Temos o pretérito, perdão, o passado, que é o quê? O ontem, tá? Ou ontem de ontem. Teremos o presente, que é o hoje, o agora, tá? E o futuro, que é o amanhã, ou daqui uma semana, por exemplo, tá bom? E aí, a gente tem os modos. Indicativo, que é aquele que vai indicar a certeza, tá? A certeza de uma ação, por exemplo, eu estudei para o Enem. Perdão, confundi que é errado. Eu estudei para o Enem, eu estudo para o Enem, ok? Então, a gente tem aí essa certeza, tá? No subjuntivo, uma possibilidade, uma incerteza. Por exemplo, talvez irei prestar o Enem, talvez irei prestar o vestibular, tá? Então, esse irei prestar o vestibular aparece aí já como uma possibilidade ou uma incerteza, tá? O imperativo, que é um conselho, uma ordem, que é faça o vestibular, preste o Enem, tá? Então, esses são os três modos que a gente tem, os modos verbais, junto dos tempos verbais também. Eu coloquei também no documento, aqui eu não coloquei, para também não trazer aquele monte de informação para vocês, se vocês não conseguirem visualizar bem. Mas aqui no tempo, a gente vai ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito é aquele onde a ação foi concluída. Por exemplo, eu estudei para o Enem, tá? Esse estudei está lá no passado e foi uma ação que vocês concluíram, ok?
Agora, o pretérito imperfeito. Eu estudava para o Enem, ok? Esse estudava, ele já está imperfeito, por quê? Era uma ação que eu realizava, mas que eu parei de realizar. Houve uma pausa ali desse hábito do estudar, ok? E o pretérito mais que perfeito é aquele passado do passado, né? É como se fosse o antes de ontem, ok? Acho que esse antes de ontem fica melhor para entender. Por exemplo, eu estudara para o Enem. Ou seja, eu estudava para o Enem há um tempo, depois eu parei, e agora retornei a estudar, mas já parei de novo. Então, eu estudara para o Enem. E aí, falando do presente, a gente vai ter só estudo, tá? Tu estudas e assim por diante. Perdão. No futuro, a gente já vai ter dois meios. Ou vai ser o futuro do presente, ou será o futuro do pretérito. No futuro do pretérito, a gente vai ter ali, por exemplo, eu estudaria para o Enem, né? Só estou utilizando o verbo estudar, gente. Mas seria, por exemplo, ali, eu estudaria para o Enem, né? Deixa eu ver outro. Eu trabalharia se eu não estivesse sem dinheiro. Deixa eu ver outro verbo aí. Eu cantaria se eu não tivesse vergonha. Então, todos eles estão lá no pretérito, porém, é uma ação onde ela é imperfeita. Talvez eu faria essa ação, tá? É um futuro imperfeito, né? E o futuro do presente é aquele onde a gente sabe que vai acontecer, né? Ele vai acontecer. Por exemplo, eu entrarei na universidade, eu prestarei o concurso, eu prestarei o vestibular, tá? Então, esses são os dois tipos de futuro. No documento está explicando também melhor sobre isso. Perdão. Até aqui, dúvidas? Isso, Pedro, eu cantarei hoje. Isso, Maria Eduarda. Seria como se você não tivesse terminado. Por exemplo, você começou a ler um livro, tem 2 semanas, e na semana passada você já começou a parar de ler. Você já começou a buscar outros livros. Por exemplo, eu lia, trazendo aí um perfeito para vocês. Eu li a Clarice Lispector, ou seja, não foi uma leitura que eu não concluí ainda. Ou eu lia A Hora da Estrela, que é da Clarice Lispector. Então, é uma leitura que eu ainda não terminei, tá? É uma ação onde eu parei e que talvez um tempo depois, né? Por exemplo, um futuro aí, eu vou retomar, tá? Pedro, eu cantarei hoje. Sim, eu cantarei hoje. Aí já é um futuro do presente, onde essa ação vai acontecer, tá? Não significa que o futuro vai ser só amanhã, né? Mas ele pode ser daqui a pouco também, tá? E aí, só para poder finalizar e falar um pouquinho de como que vai ser nas próximas aulas, eu trouxe esse exercício aqui pra gente, né? São do Enem mesmo, questões do Enem, aonde a gente vai ver essa parte da gramática dentro dos vestibulares. E aí a gente vai começar pelo Enem, tá? Também tem um aqui de 2019, deixa eu compartilhar com vocês esse, que aqui também é um outro exemplo, né, de questão que a gente vai ver como que está a presença dessa classe gramatical, que é o verbo, dentro das provas, né? Só que aí a gente vai olhar primeiro para essas questões do Enem, tá bom? Que é a classe gramatical que a gente está vendo agora. Tá? Aí, além dessas questões que a gente vai trabalhar na próxima aula, a gente também vai ver essas formas nominais, que elas são muito importantes nas redações do Enem, tá? Que é uma classe, para vocês verem como a gramática também está ali presente na redação, né? Como que eles pedem a gramática também dentro da redação do Enem. E a gente vai começar por essa, pelo verbo também, tá? Que é aí através das formas nominais, verbais. E aí,
Até aqui, alguma dúvida, alguma questão, crítica que vocês queiram trazer, sugestão? Tô tranquilo. Para a gente poder finalizar. Bom, já que a gente vai desenvolver isso mais para frente. Porque a Acho ideia é que não vai dar tempo, né? E aí da gente ler o texto, depois fazer a interpretação, respondê-lo. A ideia era da gente ler esse texto, né? Ver como que entra aí a função semântica, né? E depois responder o enunciado. Eu sei que talvez nesse processo que vocês fazem, né? Porque vocês vão ler o enunciado para depois responder o texto. Mas aqui a intenção é a gente ver como que a gramática está presente dentro das provas e principalmente seguindo esse critério semântico, tá? E aí esse exemplo 17, questão 17 é um exemplo que eu achei bem característico da prova do Enem, que a gente pode utilizar bastante também, e até mesmo funciona aí para vocês utilizarem como base para estudar para a prova, tá? Os exercícios, gente, não estão feitos, eu não coloquei resolução porque a gente ia fazer junto mesmo, tá? E aí, conforme vocês fossem respondendo, eu ia comentar, tá? Mas são 2 exercícios e um que eu também deixei no documento, porque para não ficar tão extenso assim os slides, tá? Aí aqui tem um vídeo que eu falei para vocês, está rodando ainda, mas são falando das classes gramaticais e encerra, tá? Mas na próxima aula, como a gente vai focar só no verbo por enquanto, dá para a gente ver essas questões. Se alguém quiser, no momento que estiver estudando, já olhar para essas questões, olhem principalmente pela questão. Qual que é o critério semântico, por exemplo? Qual que é o seu modo? Qual que é o tempo verbal? Existe formalidade ou é mais informal? Qual que é a pessoa que é mais trabalhada? É o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Esses olhares aí que ajudam vocês também a responder as perguntas, tá bom? Bom, por hoje é só, né? Eu liberar vocês para o intervalo. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana para vocês, bons estudos, vocês tenham aí uma ótima semana. Tchau, professor. Obrigada, professora. Muito, imagina. Pessoal, vamos para o intervalinho, então. 8h40 a gente volta, tá?